Zero incêndios, zero fuga térmica. Dezenas de milhares de ciclos de carga com quase nenhuma perda de capacidade. Esse é o perfil de desempenho certificado de uma usina de baterias que acaba de entrar em operação plena em Xinjiang, na China. Ela armazena energia suficiente para abastecer centenas de milhares de residências por 5 horas seguidas. E não se trata de nada parecido com a bateria do seu celular ou do seu carro. A carga é armazenada como um líquido em tanques bombeado através de uma chaminé, da mesma forma que o combustível circula em um motor. Isso mesmo, a Rongqi Power confirmou a entrada em operação da usina ainda este ano. Ela foi construída com tecnologia desenvolvida no Instituto de Física Química de Dalian. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. Sabe, aquela sensação de uma bateria de celular velha que mal segura a carga. Essa composição química foi desenvolvida especificamente para que uma rede elétrica nunca passe por isso. Isso é só o começo. Deixe seu like e se inscreva, porque ao final deste vídeo você entenderá exatamente como essa tecnologia está se aproximando do trono do lítio. Por décadas, se você quisesse armazenar eletricidade em uma escala significativa, havia apenas uma resposta que era levada a sério. O lítio venceu essa discussão de forma tão completa que quase ninguém se perguntou se ele era a química certa para todas as aplicações, inclusive para aquela para a qual nunca foi desenvolvido. As baterias de íon lítio conquistaram sua dominância de forma honesta. É possível concentrar uma enorme quantidade de energia em um pequeno e leve dispositivo, e elas podem ser usadas em celulares, laptops, carros, em qualquer lugar onde peso e tamanho sejam mais importantes do que quase qualquer outra coisa. Isso é uma verdadeira conquista da engenharia e remodelou todo um século. Mas aqui está o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O armazenamento em rede não se preocupa com o peso. Uma usina de baterias instalada em um terreno cercado no deserto não precisa caber embaixo do banco de um carro. Precisa suportar dezenas de milhares de ciclos de carga, ficar em segurança ao lado de um bairro residencial por décadas e nunca pegar fogo. O lítio nunca foi otimizado para essa função. Foi otimizado para portabilidade e a indústria simplesmente aplicou essa mesma química ao armazenamento estacionário porque nada mais parecia comercialmente viável. Imagine construir todas as pontes do país com o alumínio mais leve possível, porque o alumínio funcionava brilhantemente em aeronaves. O peso nunca foi a restrição para uma ponte. Ninguém verificou se essa premissa ainda era válida. Essa mesma cegueira moldou o armazenamento em rede por quase 2 décadas. Ex-empresas de serviços públicos continuaram recorrendo à química que já havia se provado eficaz, porque reformular toda uma cadeia de suprimentos em torno de algo não comprovado parecia mais arriscado do que conviver com as desvantagens que todos já conheciam. A capacidade de produção, os contratos de fornecimento e o talento em engenharia foram todos construídos em torno das necessidades específicas do lítio. E essa inércia é uma espécie de limite. Um limite que não tem nada a ver com qual composição química realmente funciona melhor em uma determinada aplicação. Essa incompatibilidade teve um custo. Instalações de lítio em escala de rede se degradam da mesma forma que a bateria do seu celular, perdendo capacidade ano após ano. E quando algo dá errado, um incêndio em uma instalação de lítio é extremamente difícil de extinguir. As empresas de serviços públicos absorveram ambos os riscos durante anos, porque a alternativa parecia não existir. Os prêmios de seguro em grandes instalações de armazenamento de lítio aumentaram à medida que os bombeiros aprendiam projeto após projeto o quão diferente esses incêndios se comportam em comparação com qualquer procedimento padrão de resposta a emergências. Algumas municipalidades começaram a exigir zonas de amortecimento mais amplas em torno de novos locais de armazenamento de lítio,
aumentando silenciosamente o custo e a complexidade de projetos que deveriam ser simples adições à rede elétrica. Em 2000, um professor de química, chamado Jiang Huamin, ingressou no Instituto de Física Química de Dalian e tomou uma decisão que quase ninguém no mundo das baterias respeitou na época. Ele construiu um programa de pesquisa em torno da química de fluxo de vanádio, uma tecnologia que estava praticamente inativa desde a década de 1980, considerada muito volumosa e cara para ter qualquer relevância comercial. O argumento de Chang era simples e na época impopular. O armazenamento em rede elétrica exigia um conjunto de propriedades completamente diferente daquele que a energia portátil jamais teve, e seguir os passos do lítio era resolver o problema errado. Ele não estava tentando construir uma versão melhorada da bateria que já era vencedora. Ele estava tentando responder a uma pergunta que o resto da indústria não havia pensado em fazer. Essa decisão levaria 25 anos para ser comprovada, e o resultado final não foi uma bateria ligeiramente melhor. Foi uma resposta completamente diferente para uma pergunta que a indústria havia parado de fazer. A química em si não era nova. Pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, demonstraram o conceito fundamental da reação redox do vanádio na década de 1980. Por quase 2 décadas depois disso, o projeto não avançou muito. Indústria muito volumoso para ser portátil, muito caro para competir com a queda dos preços do lítio. Uma solução em busca de um problema que ninguém considerava urgente o suficiente para financiar. Os investimentos seguiram o lítio porque este já possuía um mercado de eletrônicos de consumo em expansão capaz de financiar seu próprio aprimoramento. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre essa rejeição. O principal factor que fazia a química de fluxo de vanádio parecer inviável para um laptop nunca foi, na verdade, uma falha. Era simplesmente irrelevante para um mercado que ainda não havia sido desenvolvido. Armazenamento e em escala de rede, onde uma bateria do tamanho de um armazém não é uma falha de projeto, mas sim o próprio projeto. A indústria havia avaliado toda uma química com base em critérios equivocados. O programa de Shonno, Instituto de Física Química de Dalian, tinha como objetivo resolver os 2 principais problemas que impediam o avanço do vanádio: um eletrólito instável que se degradava com o tempo e componentes da pilha muito caros para serem fabricados em larga escala. Nenhum dos problemas tinha a ver com o volume que todos apontavam. Eram problemas de engenharia solucionáveis, não limitações fundamentais. Essa distinção solucionável versus fundamental é o motivo pelo qual a equipe de Jiang continuou financiando uma tecnologia que todos os outros haviam abandonado silenciosamente. Disseram a mesma coisa sobre os primeiros painéis solares. Muito caros, muito ineficientes, um projeto de feira de ciências que nunca passaria de uma demonstração em um telhado. Todos sabemos como isso terminou. Em meados dos anos 2000, a equipe de Chang, trabalhando em conjunto com o que viria a ser a Dalian Ronke Power, já possuía uma fórmula funcional de eletrólito estabilizado e um esboço de roteiro industrial. O ceticismo dos fabricantes de baterias já estabelecidos não desapareceu. Simplesmente deixou de importar um pequeno projeto piloto de cada vez. Cada pequena implementação contribuiu para minar a ideia de que a química de fluxo jamais sairia do laboratório. Os engenheiros de serviços públicos que visitaram os primeiros locais de teste saíram com uma pergunta diferente daquela com que chegaram. Não se tratava de saber se a química funcionava, mas sim com que rapidez poderia ser implementada em larga escala. Mas um eletrólito estabilizado e uma planta piloto ainda estão muito longe de uma operadora de rede elétrica confiar a sua tecnologia à implantação de um projeto bilionário de energia renovável.
O mecanismo que de fato tornou isso comercialmente viável ainda não havia sido revelado, e é mais estranho do que a maioria das pessoas imagina. Eis o problema. O design das baterias de lítio cria algo que quase ninguém fora da indústria imagina. Numa bateria de lítio, a quantidade de energia que pode ser armazenada e a quantidade de energia que pode ser fornecida estão integradas na mesma célula selada. Quer mais capacidade? Você precisa de uma bateria maior e mais cara, ponto final. Cada hora adicional de energia de reserva significa fabricar uma unidade completamente nova e maior do zero. Imagine um carro com o tanque de combustível soldado diretamente ao bloco do motor. A única maneira de aumentar a autonomia é construir um motor totalmente novo. É isso que toda instalação de lítio faz silenciosamente. As baterias de fluxo de vanádio rompem completamente essa ligação. A energia reside no eletrólito líquido armazenado em tanques externos. A potência vem de uma pilha separada, onde a reação de fato ocorre. Quer mais autonomia? Adicione tanques maiores. Quer mais potência? Adicione uma pilha maior. As duas partes não estão mais soldadas. Expandir uma planta de lítio significa replicar toda a unidade cara. Expandir uma bateria de fluxo significa adicionar tanques baratos ao lado dos equipamentos que você possui. Esse era exatamente o problema que Zhang vinha investigando desde 2000, a crença de que o armazenamento em rede não precisava herdar as limitações do lítio só porque o lítio surgiu primeiro. Desacoplar energia de potência não era um detalhe menor. Era a tese central na qual seu programa havia apostado por 25 anos. Cada decisão de projeto tomada posteriormente por sua equipe derivou daquela única escolha estrutural feita anos antes de qualquer pessoa fora de Dalian prestar atenção. A consequência é uma duração que simplesmente não está disponível para o lítio a um custo razoável. A usina de 100 MW de Ronke, em Dalian, conectada à rede em 2023, comprovou o conceito em escala comercial. Anos de ciclos contínuos, sem a perda de capacidade que erode gradualmente a produção utilizável de uma instalação de lítio. Os operadores dessa usina relataram que a produção se manteve essencialmente estável ao longo das estações, algo que simplesmente não acontece com as usinas de lítio. A separação entre potência e energia não é uma pequena vantagem. É a diferença entre uma bateria que envelhece e uma que não envelhece. A maioria das pessoas que leem sobre avanços em baterias nunca chega a esta parte o mecanismo em si. E por si, só isso ainda não explica como o vanádio se tornou barato o suficiente para fazer diferença. A resposta é ainda mais estranha e significou apostar contra tudo o que a indústria presumia sobre como vencer. Desacoplar a potência da energia resolveu o problema da duração, mas não resolveu a questão do custo, e o custo era o verdadeiro motivo pelo qual o vanádio passou 20 anos como uma nota de rodapé na indústria. Catalisadores de metais preciosos e componentes de grafite frágeis tornavam as primeiras baterias de fluxo caras de fabricar e frágeis de operar. Exatamente a reputação que havia afastado investimentos significativos. Uma única placa trincada poderia paralisar toda uma pilha, e a substituição de componentes de grafite em larga escala nunca seria barata. Foi aí que o consenso se quebrou. Em vez de seguir a estratégia do lítio de concentrar mais energia em menos espaço, a equipe de Zhang fez a aposta oposta. Abandonou completamente a competição por densidade energética e otimizou algo que o lítio jamais conseguiria alcançar uma vida útil de várias décadas, com praticamente nenhuma degradação e uma composição química fisicamente incapaz de sofrer fuga térmica, já que o eletrólito é à base de água e não inflamável. Parece que não deveria funcionar.
recusar-se a competir com base na métrica que tornou o lítio famoso em um mercado de baterias obcecado por ela. A densidade é exatamente a jogada que uma equipe não deveria fazer. Deu certo porque a equipe substituiu os dois componentes mais caros da estrutura. A DCP desenvolveu uma placa bipolar de compósito de carbono e plástico para substituir o grafite, que era frágil e caro. Mais barata de fabricar, mais durável em operação e mais fácil de produzir no volume necessário para a implantação de uma rede elétrica real. A nova placa podia flexionar em vez de rachar, o que por si só reduziu o desperdício de material e as falhas em campo durante a instalação. O que a equipe de Zhang arriscou foi anos de financiamento institucional para uma química que o resto da indústria já havia considerado comercialmente inviável. Ok. Os colegas disseram a eles que as baterias de fluxo nunca superariam a curva de queda do lítio em termos de custo. Eles construíram mesmo assim. O resultado comprovado com baterias de fluxo de vanádio em operação demonstra dezenas de milhares de ciclos de carga com perda de capacidade insignificante. Uma vida útil medida em décadas. Não um número finito de ciclos que eventualmente força a substituição de todas as instalações de lítio. Para uma empresa de serviços públicos que planeja com 30 anos de antecedência, essa diferença por si só reformula completamente a justificativa financeira para a presença da química na rede elétrica. Menos densa em energia, mas ainda assim vantajosa. Isso não é uma contradição. Esse é exatamente o ponto. Dois mecanismos funcionando em laboratório e até mesmo em uma única usina de 100 megawatts é um tipo de prova. Coordenar essa tecnologia em toda a rede elétrica de uma província é um problema de ordem completamente diferente. Era aí que o verdadeiro teste aguardava. Xinjiang tem mais sol e vento do que quase qualquer outro lugar do planeta e durante anos desperdiçou uma parcela impressionante desses recursos. A produção de energia renovável rotineiramente superava a capacidade de absorção da rede em tempo real, forçando os operadores a restringir a geração. Desligar uma capacidade solar e eólica perfeitamente funcional, simplesmente porque não havia para onde a eletricidade ir naquele momento. O armazenamento temporário com lítio poderia amenizar o problema em minutos, mas não resolveria um problema que se resolveria em horas. Os engenheiros precisavam de algo que se comportasse menos como um amortecedor e mais como um reservatório. Agora aqui está a peça que muda tudo. No condado de Jimsar, engenheiros acoplaram um sistema de baterias de fluxo de vanádio de 200 MW e 1000 MW diretamente a uma usina solar de 1 GW. Uma arquitetura única e coordenada, projetada para armazenar 5 horas completas de energia e liberá-la exatamente quando a rede elétrica precisa, em vez de esperar que o sol a forneça. Isso não é armazenamento passivo em modo de espera. O sistema opera em modo de formação de rede, estabilizando ativamente a frequência e a tensão da rede circundante. Funciona menos como uma bateria e mais como um amortecedor integrado à própria rede. Pense nisso como a diferença entre um aplicativo de GPS que apenas mostra sua rota e um que recalcula a rota em tempo real conforme as condições mudam. O controle de formação de grade está em constante ajuste, não apenas armazenando e esperando. Essa expansão não aconteceu por acaso. A política nacional agora exige que a nova capacidade de energia renovável na China seja combinada com armazenamento e Xinjiang se posicionou para se tornar um campo de provas exatamente para esse tipo de arquitetura de longa duração em escala nacional. Dezenas de combinações semelhantes já estão planejadas em toda a região à medida que o modelo se comprova.
O que começou como um único projeto de demonstração tornou-se o modelo de referência que outras províncias agora estudam antes de elaborar seus próprios projetos de armazenamento. Os engenheiros sabiam qual seria o valor quando a usina atingisse a capacidade máxima. A questão era se alguém de fora do projeto acreditaria nisso sem uma confirmação independente. Eis a realidade. Este é um número realmente grande e precisava de verificação externa antes de ser considerado verdadeiro. A Global Vanadium Trade Association, GVA, informou que a desenvolvedora do projeto CTG confirmou que a unidade de Dalian foi totalmente comissionada e está operando em plena capacidade. Não se trata de uma projeção nem de um marco da primeira fase, mas sim de uma planta concluída e em operação. Uma vez verificada a escala, torna-se mais fácil de traduzir. Espera-se que a instalação possibilite a geração de aproximadamente 1 terawatt-hora de energia renovável anualmente, que de outra forma seriam desperdiçados devido ao corte de produção. Energia suficiente para compensar significativamente a produção de uma usina termoelétrica de porte médio a combustíveis fósseis para toda uma província. O desenvolvedor estima que isso evita a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente a retirar centenas de milhares de carros das ruas. Mas é aqui que a coisa complica e isso importa mais do que o número principal. As baterias de fluxo de vanádio não vão substituir o lítio no seu celular, laptop ou carro. Sua densidade de energia é muito baixa para qualquer aplicação onde peso e tamanho sejam fatores importantes. Não se trata de uma substituição universal para o lítio, é uma substituição para o lítio em uma função específica. Armazenamento de energia em escala de rede e de longa duração, onde o lítio provavelmente nunca foi a resposta certa desde o início. Essa distinção é importante porque representa a diferença entre uma inovação genuína e uma mera propaganda disfarçada de inovação. Para Jiang Huamin, esta fábrica não é apenas um marco da engenharia. É a resposta a uma aposta que ele fez em 2000, quando quase ninguém no mundo das baterias acreditava que o vanádio valesse o investimento. 25 anos depois. A química que ele se recusou a abandonar está alimentando a rede elétrica de uma província chinesa em escala de gigawatts-hora. O lítio não foi substituído. Ele foi superado justamente na área em que nunca foi a ferramenta ideal. Se isso te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder o vídeo. O que acontece em uma província não fica restrito a ela. O mesmo problema de armazenamento de longa duração existe em todo o mundo, onde a construção de usinas solares e eólicas é acelerada em um ritmo maior do que a capacidade da rede elétrica de absorver a demanda. A redução da geração de energia não é um problema exclusivamente chinês. Operadores de redes elétricas da Califórnia, a Alemanha e a Austrália perdem quantidades significativas de geração renovável todos os anos, simplesmente porque o armazenamento não consegue suprir a lacuna de várias horas entre o momento em que o sol brilha e o momento em que as pessoas realmente precisam de energia. Nos Estados Unidos, os programas de aquisição de serviços públicos, incluindo projetos selecionados pela Central Coast Community Energy, na Califórnia, já começaram a especificar sistemas de fluxo de vanádio especificamente por seu perfil de duração de várias horas e não por sua densidade de energia. Essa simples escolha de projeto que prioriza as horas de funcionamento em detrimento da densidade está silenciosamente remodelando a forma como as empresas de serviços públicos redigem seus próximos contratos de armazenamento. A adoção não é automática, e aqui está o que a maioria das pessoas que cobrem essa história omitem. As baterias de fluxo de vanádio dependem de uma cadeia de suprimentos de pentóxido de vanádio menor e mais concentrada
do que a de lítio e o custo inicial de capital de uma pilha permanece maior do que uma instalação de lítio comparável antes de se levar em conta a vida útil. A instalação também exige espaço real para os tanques. Essa não é uma tecnologia que cabe em um container de transporte, como geralmente acontece com o armazenamento de lítio. As empresas de serviços públicos que avaliam essa relação de custo-benefício precisam pensar em décadas, não em trimestres fiscais, o que é mais difícil de convencer um conselho do que deveria ser. Entidades do setor já estão acompanhando essa mudança. A Vanitec e a China Energy Storage Alliance documentaram a aceleração da implantação de baterias de fluxo redox de vanádio VRFB, à medida que as operadoras de serviços públicos consideram cada vez mais a vida útil de várias décadas em relação ao preço inicial. Essa mudança na forma como os operadores avaliam os custos, distribuindo-os ao longo de 30 anos em vez de julgá-los no primeiro dia, é por si só uma mudança silenciosa na forma como toda a indústria de armazenamento faz seus cálculos. A mesma subestimação ocorreu com a energia solar. O custo fotovoltaico por watt caiu mais de 90% entre 2000 e o início da década de 2020. Uma queda que quase ninguém no setor de energia previu com precisão, quando a tecnologia ainda era vista como uma curiosidade. O limite aqui nunca foi político. Era uma curva de custos e um problema de ciência dos materiais, e ambos estão evoluindo mais rápido do que a maioria da indústria esperava. E se você quiser ver a outra metade da pressão que o lítio está sofrendo agora, ela não vem de uma bateria construída para a rede elétrica. Ela vem de uma bateria construída para resolver o problema do lítio em relação ao custo e ao fornecimento de matéria-prima em vez da durabilidade. Eu já falei sobre o avanço das baterias de sódio na China e o que aquela equipe conseguiu fazer usando materiais que custam uma fração do lítio é igualmente difícil de acreditar. Vale a pena conferir. Eis a principal implicação de tudo o que você acabou de ouvir. A expansão da energia renovável no mundo tem sido silenciosamente limitada por um único problema pouco glamouroso: o que fazer com a eletricidade limpa quando ninguém precisa dela ainda e como liberá-la horas depois sem perder a maior parte dela no processo. Esse gargalo agora é comprovadamente solucionável, não em teoria, mas em uma usina em operação, gerando eletricidade real em uma rede elétrica real. E é solucionável justamente porque uma equipe se recusou a aceitar que as regras do lítio fossem as únicas válidas. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre armazenamento de energia em escala de rede do que a maioria das pessoas que escrevem sobre a transição energética profissionalmente. O que foi comprovado aqui é específico e importante. Uma química que a indústria considerou morta na década de 1980, refinada ao longo de 25 anos por uma equipe que se recusou a competir nos termos do lítio, agora supera o lítio na única função para a qual o lítio nunca foi projetado: armazenar enormes quantidades de energia com segurança por horas a fio durante décadas sem declínio significativo. Jiang Huamin passou um quarto de século construindo uma bateria que ninguém queria financiar, apostando que o armazenamento em rede precisava de sua própria composição química em vez de uma emprestada. A usina de gigawatt-hora que opera atualmente em Xinjiang é o resultado dessa aposta quando finalmente se concretiza. Uma aposta de uma carreira inteira resolvida em eletrólito líquido e tanques de aço em uma rede elétrica no deserto chinês. Isso mudou sua perspectiva sobre o que realmente significa uma bateria. Melhor clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. O armazenamento em rede deve sempre priorizar a segurança e a vida útil em detrimento da densidade energética bruta, mesmo que isso signifique um custo inicial maior. Ou a queda nos preços do lítio
deve manter essa opção como padrão em todos os lugares, inclusive em redes elétricas. Li todas as perguntas. Até a próxima.